Aplique o método passo a passo e determine VS para T maior que zero no circuito na figura. Bom, nesse circuito, né, o primeiro passo é a gente avaliar quantos elementos armazenadores de energia a gente tem. Então, em princípio, né, se a gente rapidamente, a gente tende a achar que a gente tem 3 elementos armazenadores de energia. No entanto, como eles têm a mesma capacitância, eles vão possuir a mesma constante de tempo, tá? Porque eles estão em 2 terminais, tá? Então, a gente pode considerar isso como sendo um arranjo, né, de capacitores, em que a gente tem 2 capacitores aqui em paralelo e um outro em série, e a gente pode substituir pela capacitância equivalente. Então, é isso que nós vamos fazer. Se eles tivessem valores diferentes de capacitância, a gente não poderia fazer isso, a gente iria ter que considerar como 2 elementos armazenadores de energia. Nesse caso aqui, não, tá? A gente pode considerar como sendo um só e trabalhar com a capacitância equivalente dele. Então, capacitores em paralelo, as capacitâncias se somam. Então, se eu tenho 2 capacitores de 6 micro, eu vou ter um capacitor de 12 microfarad. Capacitores em série é como se fosse o paralelo do resistor, tá? Então, a gente vai fazer paralelo deles. Então, vou redesenhar o circuito aqui com esses capacitores, com esse arranjo de capacitor, e também considerar a chave, né, no instante t. Não, é o instante t igual a 0 menos é no passo seguinte. Então, peraí. 6 kΩ, 12 volts, 4 microfarad. Agora a gente vai ter que saber qual expressão, né? Ou seja, a nossa saída de interesse é esse VS de T, ou seja, a tensão nesse resistor de 4 kΩ, tá? Então, se a gente tem um elemento, esse VS de T vai ser K1 mais K2 elevado a menos T sobre tal. Aí, no segundo passo, aí sim, né, eu já redesenhei ele aqui com a chave fechada, vou considerar, né, então eu tô analisando o tempo antes da chave mudar de posição, ela abre quando o T for igual a 0, tá? Então, no instante imediatamente anterior ela ainda tá fechada, e eu vou saber quem é esse VC de T e também quem é o VS de 0 menos, tá? Então, esse capacitor, ele vai estar funcionando, ele vai estar todo carregado já. Então, eu posso considerar ele como uma chave aberta, porque ele não vai deixar passar corrente.
Bom, então, V0 de C, ele vai ser 12 volts, né? Opa! 12 volts menos essa queda de tensão aqui nesse resistor de 6K, tá? Então, aí é a análise de circuito. Eu vou optar aqui por usar a análise nodal, porque eu tenho o meu VS aqui, o meu VC aqui, tá? Então, eu vou considerar esse daqui como sendo nó de referência e vou analisar para esse nó daqui, tá? Então, na primeira configuração, para eu saber o valor de VC, eu somo esses dois resistores, porque é aqui que eu tenho VC. E aí, então, eu vou aplicar divisor de tensão para isso. Vai se dividir de forma igual, né? Então, o VC de 0 menos vai ser 6 volts, que é a metade de 12. E depois, para o VS, né? Então, agora eu tenho aqui 12 volts. Aqui eu tenho 6 volts, né? E agora eu vou querer saber quanto é que eu tenho aqui nesse resistor de 4 kΩ. Então, eu posso usar divisor de tensão novamente, né? Eu posso dizer que VS de 0 menos é igual a 4K sobre 4K mais 2K vezes 6, que é a tensão aqui. É 6 volts. Então, VS de 0 menos é igual a 4 volts. E o VC de 0 menos é igual a 6 volts. No passo 3, eu calculo, então, para o instante imediatamente após o fechamento da chave, a abertura da chave, né? A movimentação da chave. Então, quando a chave abre aqui, eu não tenho mais esse ramo aqui do circuito, né? Porque o circuito vai estar aberto. Então, eu vou ter o meu VC funcionando aqui como uma fonte de tensão somente nesse instante V0+. Essa tensão, ela não vai mudar abruptamente. E o meu VS de 0+ também vai ser esse mesmo divisor de tensão, ou seja, vai ser igual ao meu VS de 0-, nesse caso aqui em particular. Aí agora eu tenho que analisar para ter, né, tendendo a infinito. Então, T maior do que 5 constantes de tempo. Eu vou precisar calcular quem é esse VS de infinito. Tá? Então, a chave já está aberta por muito tempo. Se a chave já está aberta por muito tempo, esse capacitor já perdeu toda a carga dele, tá? Então, ele está com 0 volts, né? Então, por consequência, eu também tenho um VS de infinito igual a 0 volts. Agora, no passo 5, eu tenho que calcular a constante de tempo, que é o R de Thevenin
vezes essa capacitância. A capacitância a gente já sabe que é 4 microfarad, que é essa capacitância equivalente. E o R de Thevenin é o R visto pelo capacitor após a mudança na chave. Então, o capacitor está aqui, vai ser esse R de Thevenin, que vai ser a soma desses dois resistores. Então, o tal, né, o R de Thevenin vai ser 6 kΩ. Então, o tal, ele vai ser 6K vezes 4 micro. Seis vezes 4, 24. Milissegundos. Tá? No passo 6, eu calculo então as outras constantes, né? Então, o Vs de 0 mais, ele é K1 mais K2. E o Vs de infinito é K1. Então, como o Vs de infinito é 0, né? Então, K1 é igual a 0. K1 sendo 0, K2 fica igual, então, ao Vs de 0 mais, que deu 4 volts. Então, Vs de T é igual a K1 mais K2 é elevado a menos T sobre tal. Então, Vs de T é igual a 0 mais 4 é elevado a menos T sobre 24 milissegundos, né? Ou seja, 24 vezes 10 a menos 3. Isso aqui em segundos vai dar 0,024 volts. Tal, na expressão a gente sempre coloca ele em segundos.